prazer estar com vocês novamente no programa Vencendo a Crise, na apresentação do pastor Luiz Fernando. Como eu tenho dito, o programa evangélico da Igreja Nação Santa, que tem o propósito de te ajudar. Mais uma vez, eu venho para trazer para você uma proposta de vitória, mostrar a você o caminho através da palavra de Deus, que é possível nós vencermos desde o momento em que nós vamos manter um equilíbrio psicológico. Sempre o pastor Luiz Fernando vai falar isso, porque Jesus Cristo, ele veio justamente nos mostrar que o autocontrole, o domínio, é a melhor estratégia para nós termos uma visão real dos nossos problemas. Quando nós nos desesperamos, quando nós não damos ênfase à nossa aliança com Deus, isso tem nos prejudicado muito. Você que não tem uma aliança com Deus, porque você não é evangélico, porque você não é cristão, você não vive pela palavra, não é um observador dos mandamentos de Deus, talvez isso seja estranho para você, mas a partir do momento que você acompanhar esse programa, você vai sentir pela ação do Espírito Santo a necessidade, porque você vai sentir um fortalecimento, você vai sentir uma iluminação especial. Então eu falo nesse momento com evangélicos e com não evangélicos. Com não evangélicos principalmente, porque o propósito do programa é o evangelismo. É levar a palavra de Deus, pregar o evangelho a todas as criaturas. E você não teve ainda a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Mas Deus, ele tem interesse em fazer uma aliança com você. É necessário que nós passemos a ouvir as ordenanças de Deus. O que tem dificultado a vida de muitas pessoas, principalmente aquelas que hoje estão dentro da igreja, porque nós já estamos falando em termos práticos de uma pessoa que vive do evangelho, é a falta de paciência, de esperar em Deus. Conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus é essencial. Mesmo que você esteja numa situação muito difícil, nessa situação difícil principalmente, nós temos que ter paciência. E o evangelho, ele veio justamente para nos restaurar, para tirar de nós o medo, a precipitação. Nós temos o controle, sabemos o momento, a hora que nós devemos dar um passo, tomar decisões. Então tem pessoas que devido ao problema, ao grau, muitas vezes do problema que elas estão passando, elas perdem a visão de Deus. Elas não têm paciência para esperar e elas começam a se dirigir pelo próprio pensamento, pelo próprio coração. Elas não têm mais, perdem aquela comunhão com Deus. A pessoa já não ora, a pessoa já não mostra mais dependência. A hora que ela tem que mostrar mais dependência é a hora que ela se afasta. Eu estou falando com pessoas que nesse momento podem estar dentro dos hospitais. Eu estou falando com pessoas que estão em casa com muitos problemas. E na hora que você deve depender mais de Deus, que você tem que se lançar aos pés do Senhor, você recua. Você começa a querer criar conceitos para o seu problema, você começa a olhar para a sua condição pessoal e você não olha mais para Deus. E eu quero dizer que isso vai te trazer uma série de problemas. A tendência é você ter grandes perdas, porque você perdeu o controle, você perdeu o domínio da situação. O Espírito de Deus já não fala mais com você, porque Deus, ele começa a se afastar, porque você se afasta dele. Você se distancia de Deus a cada momento em que você para de ouvir a voz de Deus, em que você para de meditar no Evangelho. O pastor Luiz Fernando já caminhou por conta própria, eu já andei por conta própria, eu já vivi a própria sorte, e eu passei por momentos muito difíceis. Momentos que eu cheguei no final do túnel e não havia mais saída. Muitas pessoas podem estar nessa situação, não veem saída, não veem uma luz na escuridão. Mas por quê, pastor? Porque eu comecei a fazer tudo por minha conta.
Eu achava que eu era capaz, eu achava que as minhas forças eram suficientes para que eu pudesse enfrentar os meus inimigos, mas a força física, ela se exaure, ela acaba. O nosso psicológico, se não houver um alimento espiritual, que nós temos uma fonte de poder que é o Espírito Santo, você talvez não conheça, mas a partir do momento que você começar a assistir o programa Vencendo a Crise, esse programa evangélico, você vai saber que o Espírito de Deus, ele fortalece, ele ilumina, ele nos orienta, ele fala por nós. Então, quando eu perdi essa orientação, eu cheguei num momento de desespero, eu cheguei num momento de estresse, querer cometer suicídio, achar que não havia mais saída para mim, pânico, desespero. E essas situações tomam muitas pessoas. Muitas pessoas podem estar passando por isso nesse momento que estão me ouvindo. Mas eu venho hoje mostrar a você que esse caminho é um caminho de distanciamento de Deus. Eu vou mostrar a você dentro da palavra que o próprio povo de Deus, aquele ao qual Deus fez uma aliança, Deus chamou para um concerto, tirou aquele povo da escravidão, abriu o mar vermelho. Pessoas que têm intimidade com a palavra de Deus sabem do que eu estou falando. Deus fez uma aliança com esse povo para guiá-lo no deserto, alimentou esse povo no deserto, mas chegou num momento, eles, por causa da espera, por causa da demora, eles preferiram andar por sua própria conta. Talvez você hoje nunca tenha se aproximado de Deus. Você nunca tenha se aproximado de Deus e esteja andando por sua própria conta. Mas eu quero dizer que rapidamente hoje, até o final do programa, você vai ver que o motivo hoje dessa situação difícil, essa situação está mais difícil ainda, talvez fora de controle, porque o seu psicológico está bastante abalado, é justamente porque você está andando sozinho. Eu chamo você hoje a estar na presença de Deus. Eu chamo a senhora hoje, pessoas que estão com grandes problemas e por causa da espera já entraram em desespero, já tomaram atitudes precipitadas, sofreram e cederam à pressão, melhor dizendo, cederam à pressão. E por causa disso, a coisa se arrochou. Arrochou por quê? Porque eu vejo Deus cada vez mais distante. Quando eu ando por minha conta, eu vou criando ídolos. Eu vou colocando, guiado pela minha própria consciência, pelo meu discernimento sem iluminação, porque eu não tenho direção da palavra de Deus. Eu não busco aconselhamento de Deus. Eu não oro, porque eu quebrei a aliança com o Senhor. A partir do momento que eu me desesperei, a partir do momento que o medo tomou conta de mim, a partir do momento que eu não tenho mais paciência. E talvez seja essa a sua situação. Sem paciência, com medo, o medo, a doença se tornou hoje a razão do seu viver. Hoje você sobrevive com a enfermidade e sobrevive em função dela, vive em função de uma doença. Essa doença hoje se tornou um ídolo na sua vida, porque você parou de olhar para Deus, você parou de ouvir a voz de Deus. Então eu quero dizer à senhora, eu quero dizer ao senhor, a você que é jovem, que talvez hoje também esteja seguindo um ídolo, porque a sua vontade prevalece, porque você tomou uma decisão e segue por essa decisão certamente errada. Essa decisão é errada. Então você vai hoje ouvir uma palavra de um povo que fez isso. Justamente o que a senhora está fazendo, justamente o que o senhor está fazendo, e a ira que foi provocada em Deus. Eu volto daqui a pouco com a mensagem. Você pegue a sua Bíblia e abra em Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 1. Nós vamos falar sobre o bezerro de ouro, o ídolo que foi feito pelo povo de Deus para ser adorado, porque eles não viram a resposta de Deus no tempo que eles queriam. Tem muitas pessoas que criaram ídolos, procuraram soluções por seu próprio discernimento, por sua própria mente, mas não esperaram no Senhor. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu volto com a mensagem.